Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse gnominho de amigurumi. Eu fiz essa composição pensando no Natal, então quem quiser usar os gnomos pra decorar a árvore de Natal é só passar uma cordinha aqui em cima no gorrinho que vai dar super certo. No vídeo da semana que vem eu vou ensinar a fazer a casinha dele, tá? Eu dividi em 2 vídeos pra não ficar muito grande, então hoje a gente aprende a fazer o gnominho e na semana que vem a gente aprende a fazer a casinha. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? O fio que eu vou usar tem um tag de 400 e é 100% algodão. Junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo o anelzinho mágico. Então eu faço sempre um Ezinho com o fio e eu vou segurar bem aqui onde ele cruza, ó, onde um fio passa em cima do outro. Insiro a agulha aqui no centro, vou laçar o fio que tá vindo aqui do novelo de frente para trás. Então eu pego ele aqui de frente para trás e puxo por dentro desse buracão. Fico com uma laçadinha na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro da laçada que estava na minha agulha. Então, a gente já tem o anelzinho mágico aqui pronto. Eu gosto de puxar essa pontinha, mas se não quiser, não precisa. Na primeira carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel, então vai ser aqui nesse buracão, tá? Então, a gente pega aqui a nossa agulha, insere no buracão, traz o fio lá de trás pra frente, fica com 2 laçadinhas na agulha. Laça mais uma vez e tira de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai fazer mais 5 para ter um total de 6. Então, insere no buracão, traz o fio de trás para frente, laça e tira das duas. Eu vou fazer os meus 6 pontos baixos e já volto com vocês. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos prontos. Agora, eu tirei a minha agulha, pode deixar uma sobrinha aqui na laçada e a gente vai puxar essa pontinha do fio para fechar o anel. Então, a gente pega ela aqui e puxa, até encostar um pontinho baixo no outro. Não precisa puxar muito por enquanto, tá? Puxa só até encostar. Senão, o primeiro ponto da segunda carreira fica muito apertado, né? O ponto da base, e a gente não consegue pegar ele direito. Agora, na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho que a gente tem aqui na base, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui no primeiro, insiro aqui pegando o pontinho da base, né? Pegando as 2 alcinhas do ponto e faço um ponto baixo. Entro no mesmo lugar, no mesmo espacinho e faço outro ponto baixo. Então, a gente acabou de fazer o primeiro aumento do trabalho e eu vou seguir fazendo mais 5 aumentos, para a gente ter um total de 6 aumentos nessa carreira. Finalizei a segunda carreira e eu já vou colocar o marcador de ponto aqui, ó, no último pontinho, tá? No último ponto da segunda carreira. Esse marcador serve pra gente saber exatamente aonde começa e aonde termina cada uma das carreiras. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, vai ser essa sequência, tá? Então, no primeiro ponto da base, a gente faz um ponto baixo e no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E a gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até a gente chegar no marcador de pontos. Vão ser 6 repetições no total. A gente já fez uma, agora a gente vai fazer mais 5. Um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Finalizei a terceira carreira, mantive o marcador de ponto aqui no último pontinho. Então, a gente sempre vai passando o marcador conforme a gente vai subindo as carreiras. Agora, eu vou fechar completamente esse buraquinho aqui do anel mágico, tá? Então, eu apoio aqui no meio e puxo até ele fechar completamente. E eu gosto de dar um nozinho aqui atrás, então eu vou fazer um nozinho bem rente. Agora, ó, a gente vai continuar fazendo as próximas carreiras. Na próxima carreira, que é a carreira de número 4, a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto da base. E depois 2 pontos baixos, um em cada pontinho da base. Vai ser essa a sequência da carreira, tá? Um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador.
Fiz os 3 pontos baixos e agora eu tô fazendo o aumento da carreira. E eu vou seguir fazendo 3 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente não vai fazer mais aumento, tá? A gente vai trabalhar 30 pontos baixos, só que a gente vai pegar só aqui, ó, na alcinha de trás do ponto. Se fosse para fazer o ponto baixo normalmente, a gente pegaria as duas alcinhas, mas nessa carreira a gente vai pegar só a alcinha de trás, ó. Então, a gente vai trabalhar uma carreira fazendo só pontos baixos, sem fazer aumento, pegando só a alcinha de trás do ponto. Agora que a gente terminou a sexta carreira, a gente vai conseguir dobrar um pouquinho a nossa peça, ó. Essa carreira que a gente trabalha só na alcinha de trás é justamente para a gente conseguir fazer a base do nosso gnomo. Então, a nossa peça ela vai começar a subir agora no comprimento e vai ficar esse fiozinho aqui embaixo, ó, que vai ajudar a peça a ficar bem quadradinha, né? Fazer a base da peça bem quadradinha. Eu vou colocar aqui embaixo um pedacinho de... Eu vou usar, na verdade, uma tampinha, ó. Eu vou pegar essa tampinha, vou cortar aqui essa parte do meio para fazer uma base e deixar ela mais retinha aqui embaixo no fundo do gnomo, para garantir que ele vai ficar em pé, né? Porque se a gente não coloca nada, quando põe enchimento, essa parte aqui acaba estufando um pouquinho e aí o gnomo não para em pé. Vocês podem usar acetato, né? Dá pra comprar na papelaria, uma folha de acetato vai dar certo. Pode usar tampinha, assim, de potinho descartável, igual eu vou usar. Pode ser tampinha de refrigerante, e aí vocês colocam ela virada a parte de cima aqui pro fundo, né? E não precisa nem cortar a altura dela, pode deixar aqui pra cima, que não tem problema. Depois a gente coloca enchimento dentro dela. Pode ser qualquer tampinha que vocês tiverem aí de coisa descartável dá certo. Tampa de manteiga, qualquer coisa que vocês puderem cortar, tá bom? Eu vou cortar a minha aqui, então, nesse miolinho, nessa parte menor aqui de dentro, ó, que vai dar bem certinho. E já mostro pra vocês. Ó, eu cortei aqui a minha tampinha do tamanho que eu preciso e ela vai caber bem direitinho aqui no fundo, tá? Lembra que a última carreira a gente vai dobrar, então essa parte aqui de dentro, ela tem que ficar só aqui nessas primeiras 5 carreirinhas, tá? Antes da gente fazer essa primeira aqui da subida. Não precisa deixar aqui por enquanto, se não quiser. Pode ir subindo as carreiras e depois, porque agora a gente vai trabalhar várias carreiras retas. Então, a gente pode subir as carreiras e antes de começar a fechar, a gente coloca e depois coloca o enchimento por cima. Eu só cortei agora porque como a peça tá baixinha, fica mais fácil da gente conseguir medir o tamanho que a gente precisa, tá? Então, agora a gente vai trabalhar as próximas carreiras fazendo só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Vai ser das carreiras de número 7 até a carreira de número 17, tá? Então, a gente vai trabalhar ponto baixo normalmente, pegando agora as duas alcinhas do ponto, até a gente chegar na carreira de número 17. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Fiz as minhas carreiras retas, já coloquei aqui no fundo o pedacinho, né, do plastiquinho para fazer a base aqui de baixo. E agora a gente já pode pôr um pouco de enchimento, tá? A gente vai começar as carreiras de diminuições para fazer o fechamento da peça. Eu não vou pôr muito enchimento por enquanto, porque atrapalha um pouquinho. Eu prefiro ir fechando e aí colocando mais, tá? Eu pus um pouquinho aqui embaixo só para estruturar e ficar um pouquinho melhor aqui a pega na hora de fazer as próximas carreiras. Na próxima carreira, que é a carreira de número 18, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a primeira diminuição do trabalho. Para fazer a diminuição, a gente insere a nossa agulha pegando só a alcinha da frente do próximo ponto da base. E sem tirar, a gente vai fazer a mesma coisa no ponto seguinte também. Então, eu venho aqui e pego só a alcinha da frente, ó, do ponto. Fiquei com as duas alcinhas e mais a laçada aqui na minha agulha. Eu vou laçar o fio e tirar só das duas alcinhas primeiro. Fico com duas laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas.
Então, é assim que a gente faz a diminuição. Agora, a gente vai seguir fazendo essa repetição de 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador de pontos. A repetição da próxima carreira vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Coloquei mais um pouco de enchimento, tá? Agora minha peça já tá bem estruturada, coloque mais enchimento na peça de vocês também, se precisar, tá bom? E agora a gente vai fazer a próxima carreira, que é um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. E agora, a última carreira, a gente vai trabalhar 6 diminuições, tá? Para finalizar. Pode cortar o fio, deixando o espacinho pra gente fazer o arremate. Puxa aqui a pontinha e eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio. A gente vai fechar agora esse buraquinho que ficou aqui. A gente tem 6 pontos baixos aqui na finalização, a gente vai laçar só a alcinha de fora de cada um dos pontos. Então, eu pego aqui a alcinha de fora, passo o meu fio. Vou pro próximo, pego a alcinha de fora, passo o meu fio. Eu vou passar no 6, tá? Puxa até fechar completamente aqui o buraquinho. Eu gosto de dar um nozinho, então eu pego aqui um fiozinho. Passo o meu fio e passo aqui por dentro, ó, antes de terminar de puxar. E aí, ajusto bem. Vou jogar o meu fio lá pra dentro, então eu insiro a agulha aqui dentro desse miolo e jogo lá pra dentro, ó. Sai num espacinho de ponto qualquer. E agora eu vou puxar bem pra esse miolinho entrar pra dentro. Pro acabamento ficar bem bonitinho, ó. Esse excesso aqui de fio é só cortar bem rente. Dá uma apertadinha que a pontinha se esconde lá dentro. Então, aqui já tá pronta a base do nosso gnomo, tá bom? Agora, a gente vai fazer o chapéuzinho. Eu já deixei pronta essa bolinha que a gente vai colocar na ponta do gorrinho do gnomo, tá bom? Eu vou deixar a receita na tela pra vocês, mas basicamente a gente começa com 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira a gente faz 6 aumentos, depois a gente trabalha 3 carreiras fazendo 12 pontos baixos, né? Um ponto baixo para cada ponto que tem na base, e aí faz a última carreira, que são 6 diminuições. E aí a gente vai fazer o fechamento aqui do mesmo jeito que a gente fez o fechamento da outra parte, aqui em cima, tá? Então, a gente pega a agulha de tapeçaria e fecha do mesmo jeito que a gente fechou aqui o corpinho do gnomo. Depois, eu só passei o fio aqui pra dentro, ó, e saí no outro lado do miolinho pra finalizar, tá? Então, podem fazer uma parte de vocês, eu vou deixar a receita na tela, vocês façam esse pomponzinho, né, essa bolinha, porque a gente vai precisar dele pra colocar na pontinha do gorrinho, né, do gnomo. Eu já fiz a primeira carreira aqui do gorrinho, que são 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Eu vou usar esse fio aqui, que é o amarelo. E agora a gente vai trabalhar as carreiras de número 2, 3 e 4, fazendo só pontos baixos, um para cada ponto da base. Então, vão ser 6 pontos por carreira. Como a peça tá bem pequenininha, para facilitar um pouquinho, o que eu costumo fazer é soltar aqui um pouquinho a laçada, aí eu insiro aqui no ponto da base. Então, eu vou pegar aqui no primeiro, trago o fio lá de trás pra frente. E agora, eu ajusto essa pontinha, fazendo esse movimento, ó. Puxando aqui o fio, ó, com esse dedo e fazendo o movimento pra apertar ele aqui na minha agulha, ó. Quando ele já tá do tamanho que eu preciso, eu finalizo o ponto baixo. Fiz o primeiro, agora eu vou soltar aqui pra fechar completamente o anel, porque senão depois a gente não consegue, né? Porque vai ficar bem pequenininho aqui essa parte, então a gente já precisa puxar e fechar completamente esse buraquinho. E agora eu continuo fazendo os próximos pontos baixos, tá? Eu não vou colocar marcador de ponto, porque a peça é muito pequenininha e eu acho que o marcador acaba atrapalhando. Eu já fiz um ponto baixo da segunda carreira, agora eu vou fazer mais 5.
Eu vou continuar fazendo daquele mesmo jeito. Eu solto aqui a laçadinha, insiro aqui no próximo ponto da base, trago o fio, aí eu ajusto. E pode finalizar o ponto baixo. Conforme a gente vai fazendo os pontos, a peça ela já vai querendo dar uma dobradinha e aí vai ficando mais fácil para fazer o próximo, tá? Eu vou fazer essa primeira carreira e já volto aqui com vocês. Eu acabei de finalizar a segunda carreira, que foram 6 pontos baixos, e antes de fazer as próximas duas, que é a 3 e a 4, eu já vou prender o pompom aqui na pontinha, tá? Porque vai ficar mais fácil se a gente fizer dessa forma. Então, eu já deixei ele passado aqui, ó, na minha agulha de tapeçaria, e eu vou inserir bem aqui, ó, no miolinho do anel mágico de início. Puxa o fio, pode tirar essa agulha. E agora a gente dá uns nozinhos bem apertados aqui nessas duas pontinhas, ó. Essa pontinha amarela é a ponta de início do anel mágico do gorrinho. E essa outra pontinha azul aqui, que é a que tá segurando o pompom aqui em cima. Então, eu vou dar uns 3 nozinhos bem apertados. Fiz aqui os 3 nozinhos e agora eu vou continuar fazendo as próximas duas carreiras, que são só 6 pontos baixos no anel mágico, tá? Que são as carreiras de número 3 e 4. Acabei de finalizar a quarta carreira, né, com 6 pontos baixos. Eu vou cortar esse excesso aqui do fio, pra ele não me atrapalhar por enquanto. Então, eu vou cortar aqui, não precisa cortar muito curto não, deixa um espacinho, uma sobrinha de garantia pro nozinho não soltar. Coloca aqui pra dentro a pontinha e agora a gente vai continuar. Nessa parte, a gente vai trabalhar sequências, 3 sequências, tá? Então, agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, aqui no primeiro ponto da base, a gente faz um ponto baixo, no próximo, a gente faz um aumento. E eu vou repetir mais 2 vezes essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Agora, a gente tem 9 pontos baixos aqui na nossa volta. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar só ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, a gente vai fazer 9 pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem na base. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto. E depois 2 pontos baixos. E agora a gente vai repetir a sequência mais 2 vezes, um aumento e 2 pontos baixos. Agora que tá um pouquinho maior aqui, eu já vou colocar o marcadorzinho de ponto, tá? Quando a peça tá muito pequenininha, eu acho que o marcador acaba atrapalhando mais do que ajudando. Eu prefiro ir contando os pontos, mas agora, como ele já tem um espacinho maior, já dá pra pôr o marcador. Na próxima carreira, a gente vai fazer só pontos baixos, então é um ponto para cada ponto que a gente tem na base. Na carreira de número 9, a gente começa fazendo 3 pontos baixos. E agora aqui a gente faz um aumento. Vai ser essa sequência da carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Na carreira de número 10, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. E aqui no próximo ponto, a gente faz um aumento. Agora, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Nesses 2 pontos que sobraram, a gente faz 2 pontos baixos, assim a gente completa a sequência. Então, a gente começou fazendo aqui 2 pontos baixos e um aumento uma vez, depois a gente fez 2 vezes 4 pontos baixos e um aumento, e finalizamos aqui com 2 pontos baixos. Esses últimos 2 pontos baixos, junto com esses 2 pontos baixos e um aumento do começo, formam uma sequência, tá? A gente faz isso só para intercalar os aumentos e a peça ficar mais redondinha aqui em cima. O trabalho fica mais perfeitinho dessa forma.
Agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar só ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. E eu vou deixar na tela para vocês as próximas carreiras, tá? A gente vai sempre seguindo essa lógica de aumentos. Então, a gente vai trabalhar sempre uma carreira com 3 aumentos e uma carreira reta, sem nenhum aumento. Depois, na próxima carreira, 3 aumentos e depois, na próxima, uma carreira reta sem aumentos. Eu não vou fazer carreira por carreira porque vai ser sempre a mesma coisa. A gente sempre vai aumentando um ponto baixo entre as carreiras. E aí, a gente vai fazer esse esquema de intercalar os aumentos também, mas eu vou deixar bem explicadinho para vocês na receita, tá bom? Eu vou deixar a receita aqui na tela e volto com vocês quando eu terminar. Acabei de finalizar aqui a carreira de número 22 e agora para fazer a última carreira, a gente vai fazer uma abinha aqui no gorrinho. Então, a gente vai trabalhar pegando só a alcinha da frente do ponto, tá? Então, a gente vai fazer agora a carreira de número 23, pegando só a alcinha da frente do ponto. Uma alcinha só, desse jeito aqui, ó. Nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma corrente. Não pula nenhum ponto da base, então a gente já vem aqui pro próximo, faz um ponto baixo e uma corrente. Vai pro próximo, um ponto baixo e uma corrente. A gente vai fazer isso até dar a volta toda, tá? Até chegar no marcador. Vai ser sempre um ponto baixo e uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Nunca vai pular nenhum da base e sempre a gente vai pegar só a alcinha da frente do ponto. Acabei de fazer o meu último ponto, né? Então, tá aqui o ponto baixo e a corrente. E agora, eu vou cortar o meu fio. Eu não vou deixar um fio muito grande, porque eu prefiro arrematar aqui a pontinha desse fio. E depois, a gente vai pegar outro fio para fazer a costura dessa parte nesse pedacinho aqui azul, tá? Porque vai vir aqui. Se vocês preferirem deixar um fio longo nesse momento para depois fazer essa costura, podem deixar, tá? Como tem essa abinha aqui, eu acho que vai ficar melhor se a gente fizer o arremate e depois com outro pedacinho de fio a gente fazer a costura. Mas aí, podem fazer do jeito que vocês acharem que vai ficar melhor. Eu vou cortar aqui, deixando um espaço suficiente só para o arremate e passar minha agulha de tapeçaria aqui na ponta. Agora, eu vou identificar aqui a primeira correntinha, então eu tenho um ponto baixo bem aqui e vou pegar as duas alcinhas da primeira correntinha do trabalho, ó. Passo o meu fio. E eu vou entrar agora dentro desse mesmo espacinho de onde ele tá saindo. Então, eu venho aqui, ó, dentro desse miolinho da correntinha da carreira anterior, insiro a minha agulha e ajusto aqui o meu fio. Praticamente não dá pra perceber onde a gente fez esse pontinho falso. Aqui atrás, eu vou esconder o meu fio, então eu vou trazer ele aqui pro corpinho do chapéu, ó, aqui pra trás, passando por alguns pontinhos. E agora, eu vou passar dentro do Vzinho de alguns pontos aqui embaixo, ó. É só o Vzinho que a gente pega, tá? Pega de uns 3 pontinhos, passa o fio, puxa só até esconder, não pode puxar muito, senão repuxa aqui esse pedacinho. Agora, eu viro. Vou para a carreira aqui de cima e vou pegar mais uns 3 pontinhos. Vou puxar só até esconder o fio, né? Só até ajustar aqui. E agora eu corto bem rente esse excesso. Então, já tá aqui arrematadinha a pontinha do fio. Agora, com o fio vermelho, eu vou fazer uns bordadinhos de umas bolinhas aqui no gorro, tá bom? Eu vou usar o próprio fio que eu tô usando pra fazer o amigurumi, é o mesmo fio, só muda a cor, tá? Que eu vou usar agora esse vermelho, e uma agulha de tapeçaria. Se vocês tiverem outro fio, também dá certo, então, de repente, um fio mais fininho ou um fio de bordado também vai dar certo. E se vocês quiserem também usar uma agulha de bordado, ao invés de usar uma agulha de tapeçaria, dependendo da espessura do fio, também funciona bem, tá? Se for um fio mais fininho, vocês podem usar uma agulha de bordado. Como o meu fio é mais grosso, eu vou usar essa agulha mesmo, que é a de tapeçaria.
E o tamanho do fio, podem pegar o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu peguei mais ou menos uns 60 centímetros, mas se vocês quiserem pegar maior, também dá certo, ou um pouco menor, porque a gente vai precisar de mais fio. Só essa quantidade aqui não vai dar certo, não vai ser o suficiente. Só que eu acho que um fio, quando ele é muito grande, ele acaba enrolando e dá mais trabalho. Então, eu prefiro ir pegando pedaços de mais ou menos 60 centímetros, e aí, se precisar, eu vou pegando mais. Para fazer o bordadinho, a gente pode começar inserindo em qualquer espacinho aqui da base a nossa agulha, tanto faz aqui embaixo ou lá em cima, não vai fazer muita diferença, tá? Eu vou começar mais ou menos aqui do meio. Passa o fio, deixa uma pontinha aqui embaixo pra gente fazer um nozinho depois. E aí, a gente vai pegar essa pontinha do fio e fazer 2 laçadinhas na agulha. Desse jeito aqui, e aí a gente puxa para ajustar. A agulha tem que estar bem pertinho aqui do trabalho. A gente vem aqui do ladinho, ó, tem que sempre laçar um pontinho. Então, o meu fio tá saindo bem daqui, eu vou vir aqui, ó, no espacinho de ponto do lado e inserir, tá? A gente tem que sempre laçar um pontinho, mas não pode ser muito longe, porque senão não dá certo. Insere a agulha e vai puxando com cuidado para formar esse nozinho. Nesse primeiro, a gente pode dar uma puxadinha aqui na perninha que ficou aqui embaixo, para ele assentar. Então, vai ficar assim. E agora, a gente vai fazendo isso aleatoriamente, tá? Então, agora eu venho aqui para um outro espaço, um pouquinho mais aqui para baixo, ó, mas tanto faz, para baixo ou para cima, a gente vai fazer o máximo, a gente vai fazer vários, né? Encher aqui esse pedaço com várias bolinhas vermelhinhas. Puxa o fio. Cuidado quando a gente for puxar o fio, porque a gente tem que puxar até ajustar aqui dentro, tá vendo, ó? Ele ficou certinho, não pode puxar muito, porque senão repuxa, tá? Então, é só até o fio assentar ali do lado de dentro. Eu gosto de apoiar o meu chapéuzinho aqui assim na mesa, chego com a agulha bem pertinho aqui e vou fazer 2 laçadinhas na minha agulha. Pode dar uma puxadinha para ajustar. Venho aqui no pontinho do ladinho, ó, laçando um fiozinho e jogo lá pra dentro. E agora tem que ir puxando com cuidado pro nozinho ficar bem bonitinho. Fiz aqui o segundo. Vou pro próximo. Cuidado aqui atrás, que não pode ficar apertado. E eu vou fazer essas bolinhas até o quanto eu quiser, assim, né? Até ter uma quantidade boa aqui no chapeuzinho. Eu vou fazer mais algumas e já volto para mostrar pra vocês. Se acontecer do fio acabar, vocês podem amarrar essas 2 pontinhas, tá? Então, amarra essa pontinha de início com a pontinha que tiver no fim. E aí, começa com uma nova ponta, do mesmo jeito que a gente começou aqui. Eu vou fazer todas as minhas bolinhas e já volto para mostrar o resultado para vocês. Para finalizar, a última coisa que a gente precisa tecer é o narizinho do gnomo, tá? Basicamente, a gente vai fazer aquele começo igual a gente fez do gorrinho. Então, a gente faz 6 pontos baixos no anel mágico e depois mais 2 carreiras fazendo só 6 pontos baixos. A gente vai fazer aquele fechamento do anel mágico invertido, do mesmo jeito que a gente fez na outra bolinha e no corpinho do gnomo, e vai deixar o fiozinho assim, ó, saindo do meio do miolinho. Esse miolinho aqui é o do início do anel mágico, tá? Eu passei o fio desse lado para esse. Mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Se quiser manter desse lado aqui, também vai dar certo, não tem problema. Então, eu vou deixar na tela a receitinha, se alguém for com alguma dúvida, né? Pra fazer o narizinho, pra gente continuar. Eu coloquei aqui dentro desse narizinho só a pontinha do fio do anel mágico mesmo, tá? Do início. Eu peguei uma pinça e fui colocando só o fiozinho aqui dentro, nem precisou colocar enchimento, porque é muito pequenininho. Mas se vocês estiverem usando um fio maior, né, se o nariz de vocês ficarem maiorzinho, podem pôr um pouquinho de enchimento para ele ficar durinho assim, igual o meu.
Eu já deixei marcado aqui no corpinho aonde eu preciso pôr o meu nariz, tá bom? Contem a partir dessa carreira aqui, ó, que é a primeira carreira reta que a gente fez, a gente consegue identificar ela porque ela vai estar em cima dessa linha aqui, ó, da subida das carreiras. A gente vai pôr entre as carreiras de número 9 e 10. Então, eu vim contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A gente vai pôr bem no meio das duas carreiras, tá? Entre as carreiras de número 9 e entre a carreira de número 9 e a carreira de número 10. Eu coloquei um alfinete para marcar e aí eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio e inserir aqui, ó, nesse buraquinho. Posso tirar o meu alfinete, não preciso mais dele. Vou jogar essa pontinha do fio aqui para cima por enquanto. Vou deixar desse jeito aqui. Por enquanto, não vou fazer nenhum arremate nessa ponta, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer junto com outros fiozinhos que vão ficar aqui em cima. Eu já deixei cortado 9 pedaços de fio, ó. Aqui, 9 pedacinhos de fio com mais ou menos 30 centímetros de comprimento, tá bom? Vocês vão precisar cortar também. Eu cortei 9 porque a gente vai fazer uma trancinha, então tem que ser múltiplo de 3, né? Então, vocês podem cortar 6 ou 9 ou 12, dependendo aí da espessura que vocês querem que fique a trancinha do cabelinho do gnomo de vocês. Eu cortei 9 pontinhas aqui e deixei eles colocadinhos assim, um em cima do outro, tá? A gente tem que saber mais ou menos onde tá o meio, não precisa ser exatamente, porque a gente vai conseguir ajustar isso depois. Então, dobra aqui, põe as pontinhas juntos e a gente tem aqui o meio. A gente vai prender esse pedaço aqui de fio aqui em cima, na cabecinha do gnomo. Para prender, eu vou usar esses 2 pedacinhos de fio branco. É um pedacinho pequeno, deve ter mais ou menos uns 10 centímetros aqui, não precisa ser muito grande. Eu vou passar uma agulha de tapeçaria na pontinha de um deles. E agora eu vou pôr ele aqui, ó. Tá vendo que eu posicionei o cabelinho aqui em cima? É importante que a gente já tenha colocado o nariz pra gente saber onde vai ser o meio. Outra coisa, quando forem pôr o nariz de vocês, dê uma olhadinha onde que tá aqui, ó, a subidinha da carreira e deixem pra trás, tá bom? O meu ficou aqui, ó, mais ou menos no ladinho do lado de trás. Pra não ficar aparecendo aqui na frente essa parte. Então, eu tô olhando bem aqui de frente. Vou pegar os meus fiozinhos e vou pôr aqui em cima da cabecinha, ó. Pode ser bem em cima, não vai fazer muita diferença, tá bom? Porque o chapeuzinho vai tampar essa parte aqui depois. A gente tem que só pensar mais ou menos onde vai cair as trancinhas do gnomo. Então, eu vou prender mais ou menos aqui, ó. Já tá passado aqui o pedacinho de fio na minha agulha de tapeçaria. E agora eu vou só pegar, laçar aqui um pontinho. Vou marcar mais ou menos o meio, vou vir aqui do ladinho, entro no espacinho de ponto, vou entrar aqui em cima e sair na carreira de baixo, tá? Eu tô pegando na carreira de número 14, tá bom? Tô pegando, laçando ela aqui, ó. Entro aqui em cima, pego aqui embaixo. Então, se eu contar daqui de baixo até aqui, essa é a carreira de número 14. Passo um ladinho do fio e deixo, ó, um para um lado, outro pro outro aqui. Esses cabelinhos vão vir aqui por cima, vou tirar minha agulha de tapeçaria e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu passo esse outro pedacinho de fio na agulha de tapeçaria, vou deixar mais ou menos um dedo aqui de distância e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado na mesma carreira. Então, eu venho aqui. Não tem problema se não ficar exatamente no meio, tá? Então, agora esse daqui vai vir aqui em cima. E o que eu vou fazer vai ser dar um nozinho, ó. Vou pegar essas duas pontinhas aqui do primeiro que eu fiz. Vou dar 3 nozinhos bem apertados. Apertem bem, tá? Vou vir aqui do outro lado, dou uma puxadinha aqui no fio pra ficar certinho. E vou fazer de novo 3 nozinhos bem apertados. Então, basicamente, a gente prendeu aqui, ó, o rabinho no cabelo do gnomo, tá bom? Essas pontinhas aqui do fio, a gente pode puxar ela aqui pra trás, ó. Fazer o nozinho virar aqui pra trás, tanto de uma quanto da outra.
Por enquanto, eu vou deixar aqui, depois no fim a gente esconde essas pontas, tá bom? Porque vai ter outra pontinha aqui também. Agora a gente vai fazer uma trança aqui desse lado e outra trancinha aqui do outro lado do cabelinho. É bom vocês terem alguma coisa para amarrar aqui a pontinha da trança. Pode ser um prendedorzinho assim, que daí a gente prende aqui e ele segura a trancinha, ou um elastiquinho, tá? Pra pôr aqui na ponta. Vai ser só no começo, depois a gente vai cortar essa parte maior fora, né? A gente precisa ter uma sobra, senão a gente não consegue fazer a trancinha. E aí, a gente vai precisar prender ela aqui embaixo pra ela não se desfazer. Então, vai ser só no começo até a gente prender oficialmente, né? Que a gente vai prender aqui em cima e ficar bem bonitinho. Então, vai ter que ter aí alguma coisa. Se não tiver nem um elastiquinho, nem uma prisilinha qualquer, um prendedorzinho qualquer, vocês podem usar um pedacinho de fio, tá bom? Pode ser de qualquer cor, não tem problema, porque depois a gente vai jogar fora essa parte. Então, eu vou fazer aqui uma trancinha, eu vou separar 3 partes com 3 fios cada uma. Então, eu vou tirar aqui, ó, 3 fios para uma parte e 3 fios para cada uma das outras 2 partes, tá? 3 para cada. E aí, eu vou fazer aqui a trança. É um pouquinho chato de fazer a trança, porque a gente não tem muita firmeza aqui no corpinho, tá? Mas se a gente for segurando, dá certo. Para fazer a trança, a gente sempre vai passar. A gente segura um fio na mão direita, o outro na mão esquerda, e a gente sempre vai passar o fio que tá na mão direita pro meio. Então, a gente vem aqui, passou mão direita pro meio. Agora, a gente vai passar mão esquerda pro meio. Agora, a gente passa mão direita aqui pro meio. E depois, mão esquerda aqui pro meio. Tá? A gente vai fazer essa trancinha até lá embaixo, né? Até o cabelinho dela inteiro, até chegar aqui na pontinha. Fiz as 2 trancinhas, tá? Prendi aqui embaixo com um elastiquinho. Eu já fiz o outro lado também, então vocês precisam fazer dos 2 lados de vocês também. E agora a gente vai puxar ela aqui pra baixo, ó. Deixando mais ou menos uns 2 pontinhos baixos do nariz, tá? Então, é só descer ela aqui, mais ou menos reto aqui pra baixo, deixando uma distância de 2 pontinhos baixos do nariz. Vou pôr um alfinetinho pra segurar a trancinha aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, eu puxo, deixando mais ou menos uns 2 pontos baixos, e vou pôr outro alfinetinho aqui embaixo. Agora, a gente vai prender aqui no corpinho as 2 trancinhas. Então, eu vou pegar um pedaço de fio vermelho. Peguei um pedaço de fio vermelho, não precisa ser muito grande, eu peguei mais ou menos uns 20 centímetros, tá? E a gente vai prender aqui, mais ou menos entre a 3ª e a 4ª carreira, tá bom? Mais ou menos nessa altura aqui vai ser onde a gente vai prender. Então, eu vou só passar, eu tô usando a agulha de tapeçaria só porque eu quero que ele fique preso aqui no lugar. Então, eu vou dar algumas voltas com o fio, ó, usando a minha agulha de tapeçaria. Pode segurar essa pontinha aqui no começo. Deixem o fio sempre bonitinho, um do ladinho do outro, sem ficar encavalando, né? Sem ficar um por cima do outro. E eu dei 4 voltas, tá bom? Depois que eu dei a 4ª volta, eu vou puxar as 2 pontas para ela amarrar, para ela ajustar. Conferem se tá mais ou menos na altura que vocês querem. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos entre a 3ª e a 4ª carreira. E agora, eu vou puxar para apertar esse fiozinho. Não tem problema se abrir um pouquinho, porque a gente ajeita, tá bom? Depois que aperta, a gente dá uma puxadinha, um pouquinho aqui pra cima e esse aqui um pouquinho aqui pra baixo. Vou apertar mais uma vez. Vou ajeitar mais um pouquinho. E aqui atrás, ó, da trancinha, eu vou fazer uns nozinhos, 2 ou 3 nozinhos, tá? Quantos vocês acharem seguro. Só lembrem de deixar o nó aqui pra trás, ó. Ajusta bem ele aqui, porque daí ele vai ficar aqui atrás da trancinha.
Pode fazer esses nozinhos bem apertados. Vou passar a agulha de tapeçaria de novo aqui na pontinha do fio. E agora eu vou jogar lá pra dentro. Então, eu vou vir aqui na carreira, entre as carreiras de número 3 e 4, tá? Contando a partir aqui desse risquinho da subida do ponto. E vou jogar lá pra dentro a pontinha do fio. Saio aqui atrás num espacinho de ponto qualquer. E vou fazer a mesma coisa com essa ponta, tá? Passo a agulha de tapeçaria, vou inserir no mesmo espacinho de ponto aqui e sair em um espacinho de ponto aqui atrás. Pode ser outro, não precisa ser o mesmo. Agora, a gente puxa essas duas pontinhas do fio até o nozinho que a gente deu entrar aqui pra dentro, ó, do corpinho do gnominho, tá bom? Então, a gente vem aqui e dá uma boa puxadinha, tanto em um quanto em outro. Dê uma olhada pra ver se ficou certinho, bem posicionado. E agora, a gente vai repetir a mesma coisa pra fazer o outro lado, tá? Fiz o outro lado pra ficar igual, né? E agora eu saí com os fios aqui atrás junto com os outros. Então, a gente já tinha um fio em cada espacinho de ponto de um lado da trancinha, que era do lado esquerdo, né? E agora, com a outra trancinha, eu saí cada fiozinho, né? Que são 2, junto com cada um dos fios que eu tinha já da outra trança. Então, com essas pontinhas de fio aqui, a gente vai fazer 3 nozinhos em cada uma delas. Então, eu vou pegar 2 aqui que estão no mesmo espacinho de ponto, vou fazer 3 nozinhos. Agora, passa a agulha de tapeçaria na pontinha maior que vocês tiverem aí. Entra com ela no mesmo espacinho de ponto, onde estão os nozinhos, sai em outro cantinho, né, em outro espaço, tanto faz o lugar, e puxa até o nozinho entrar. Ó, já puxa tudo pra dentro, tá? O nozinho, se ficar alguma pontinha de fio, pode cortar. Puxa bem aqui e aí corta o excesso da pontinha do fio que sobrar. Com essa pontinha aqui em cima, eu puxo bem e corto rente também. Dou uma apertadinha pra ela sumir. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essas outras pontinhas aqui. Gente, eu achei que tava gravando, cortei aqui as trancinhas e na verdade não tava. Mas não tem segredo nenhum não. Eu usei como referência essa linha aqui de subida dos pontos, tá vendo? Que a gente deixou a alcinha do ponto baixo aqui pra frente. Então, vocês vêm, marquem, coloquem a tesoura bem em cima aqui dessa alcinha, vem aqui na trancinha e tuf, corta, tá bom? Se ficar alguma pontinha maior, às vezes quando desfaz aqui a trancinha fica uma pontinha mais compridinha, vocês acertam com a tesourinha depois, tá? É bem facinho de fazer, não tem segredo não. Agora, eu cortei 3 pedacinhos de fio, pode ser mais curtinho, tá? O meu tem mais ou menos uns 20 centímetros. E a gente vai fazer aqui, ó, o bigode pro gnomo. Cortem também mais 2 pedacinhos de fio menorzinho, que é pra gente prender. A gente vai prender um pouquinho diferente aqui, mas eu vou explicar bem certinho como que vai ser, tá? O bigode a gente vai pôr aqui bem em cima do narizinho, então ele vai vir apoiado bem aqui. E do mesmo jeito que a gente prendeu aqui, ó, um de cada lado, a gente vai prender aqui. Só que aqui a gente vai prender só no meio. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui de fio, passar a agulha de tapeçaria, venho aqui no amigurumi e vou fazer uma laçadinha. Então, ó, posso até tirar, vem bem aqui em cima, ó, no fiozinho, no espacinho de ponto que a gente tem em cima do nariz e sai aqui, ó, pode ser no mesmo espacinho de ponto onde a gente inseriu o fiozinho, tá vendo? Meu fiozinho tá aqui, eu vou entrar bem aqui em cima e vou sair aqui, ó, no mesmo lugar. Puxo, deixo uma pontinha pra cima, outra pra baixo. Venho aqui com os fios que a gente cortou pra fazer o bigodinho e coloco bem aqui em cima. Vou fazer 3 nozinhos pra ficar bem firme, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima. Passar a agulha de tapeçaria aqui na ponta e jogar esse excesso de fio lá pra trás, tá? Lá pro meio do amigurumi. Vou passar direto as 2 pontinhas, porque é pra esconder, eu acho que vai ficar melhor. Entro aqui no espacinho de ponto e saio aqui atrás no espacinho de ponto qualquer. Vou puxar bem pra esconder esse nozinho pra dentro do amigurumi, tá? A gente sente quando ele faz um tuque, ele foi lá pra dentro. E agora a gente vai fazer 2 trancinhas, uma aqui de um lado e a outra aqui do outro.
Fiz as duas trancinhas, amarrei aqui, ó, com um pedacinho de fio na ponta. A gente vai cortar também do mesmo jeito que a gente cortou aqui. E eu já coloquei ela posicionada aqui com um alfinetinho. É bem simples essa parte, mas deixem uma sobrinha, ó. Tá vendo que a minha tá fofinha? Pra ela fazer essa leve curvinha aqui, ó, em volta do narizinho. Porque se a gente puxar muito, ela cai reta aqui pra baixo. E aí não fica legal. Tá vendo? A diferença, ó, se a gente puxar, ela vai cair reta. Se a gente deixar soltinha, ela vai fazer essa ondulaçãozinha aqui, essa curvinha. Então, ela fica mais bonitinha, tá? Então, deixem aí uma sobrinha de fio, porque sozinho mesmo ele já vai ficar nesse formatinho. E aí, é só descer aqui retinho, tem mais ou menos... Aqui em cima, ó, tem 2 pontinhos do lado do nariz, mas aqui embaixo ele acaba ficando um pouquinho menos. Mas é só descer, vocês vão ver mais ou menos onde vai ficar bom aí no de vocês. Vou chegar um pouquinho mais pra cá, porque eu acho que tava um pouquinho torto, ó. Desse jeito aqui, tá bom? E aí, a gente vai pegar e prender com esse fiozinho aqui, com outra pontinha de fio branco. A gente vai prender de um jeito diferente aqui, porque é só pra segurar mesmo, não precisa ser tanto quanto a gente fez aqui, né? Não precisa dar tantas voltas. Então, a gente vai entrar bem aqui no meinho, num espacinho de ponto qualquer, tá? Peguem o meio e vou sair aqui no espacinho de ponto bem embaixo da onde tá o meu... um lado do bigodinho, no espacinho de ponto também. Vou puxar, deixa uma pontinha aqui pra gente dar um nozinho depois. E agora eu laço o bigodinho, ó, passo aqui por cima e entro no mesmo espaço de ponto. Daqui desse lado eu já vou vir aqui pra esse outro, pra fazer esse outro ladinho aqui. Então, a gente vem e sai aqui num espacinho de ponto também. Tá vendo que já ajustou ali? Quando eu puxei, laço, entro de novo no mesmo espaço de ponto e saio bem aqui no meio, ó. No mesmo lugar onde estava essa pontinha aqui do fio. Dê uma olhadinha, vê se ficou bom, se tá certinho. Se precisar arrumar, é só puxar o fio, tirar, né? Tira a agulha de tapeçaria, puxa o fio e refaz essa costura. Se tiver tudo certo, com essas 2 pontinhas aqui, a gente vai fazer aqueles 3 nozinhos e jogar tudo lá pra dentro do amigurumi do mesmo jeito que a gente fez aqui com essa parte vermelha. E agora a gente vai contar 2 carreirinhas aqui pra baixo de onde a gente prendeu e vai cortar aqui a pontinha também dessa trancinha, ó. 2 carreirinhas pra baixo. Eu prendi aqui e cortei 2 carreirinhas pra baixo. Agora, gente, eu cortei um pedacinho de... Isso é um cabo elétrico revestido, ó. Ele tem aqui dentro o fiozinho e ele é revestido com esse plastiquinho aqui por fora, tá? Aqui na pontinha eu coloquei cola universal, tá? Ela seca e fica assim. Eu gosto de pôr pra não acontecer do arame sair aqui, ó, no meio da trama do amigurumi. Eu sempre coloco ou uma cola, igual eu fiz aqui, ou eu coloco fita isolante, tá bom? Só pra ficar um pouquinho mais seguro. O que a gente vai fazer? Tem mais ou menos 10 centímetros aqui desse cabo e ele vai servir só pra gente conseguir deixar a pontinha aqui do chapéu dobradinha. Se vocês não quiserem usar o cabo, vocês podem dar um pontinho, ó, dobra e dá um pontinho aqui onde encosta o pompom no chapéuzinho, tá bom? Eu prefiro usar um araminho aqui dentro, então eu vou usar esse pedacinho aqui. É só pôr lá dentro e colocar bem até aqui no fundinho, então tem que apertar o máximo que conseguir. Então, eu vou entrando com ele aqui. Mais no fundo que eu conseguir colocar. E essa pontinha aqui que sobra, eu gosto de enrolar com um alicatinho, tá bom? Ela tem que ficar bem curtinha, bem lá dentro. Então, pode ou dobrar ou enrolar, dá um jeito aí pra ela ficar pra dentro. Porque o chapeuzinho ainda vai entrar na cabecinha aqui até chegar aqui no narizinho. Então, a gente precisa deixar essa folga aqui dentro do chapéu. Ó, enrolei lá pra dentro usando um alicatinho, tá? Então, eu enrolei o fio
e coloquei ele lá dentro do chapéuzinho. Agora, a gente vai pôr um pouquinho de enchimento aqui dentro. Eu vou usar a pinça novamente pra preencher todo o espacinho, inclusive aqui atrás, ó, do arame, tá? Não precisa pôr muito enchimento agora, é só um pouquinho mesmo, só pro chapéu não ficar amassado. Então, eu vou pondo bem lá embaixo. Vocês podem usar uma pinça normal de tirar a sobrancelha, que também dá certo. Ou a pontinha da tesoura também dá certo, tá? Você vai com a pontinha da tesoura enfiando a fibra no espaço que você quer. Ó, coloquei aqui, eu não vou pôr mais enchimento do que isso, tá? Porque a gente vai pôr agora o chapéuzinho aqui em cima. Ah, outra coisa, aquelas pontinhas do fio que a gente usou pra amarrar aqui, eu só joguei ela pra dentro e vou cortar bem rente. Então, eu já fiz com esse ladinho aqui, agora eu vou cortar aqui com vocês esse outro, tá? Só joga pra dentro, sai no espacinho de ponto e corta bem rente. Essa pontinha aqui, que é a ponta do fio que tá segurando o nariz, ó, é essa pontinha que tá aqui atrás. Eu vou passar uma agulha de tapeçaria e vou dar um nozinho aqui atrás. Então, eu puxo bem, tá? Vou afirmar aqui com o meu dedo. Vou pegar um fiozinho aqui em cima, ó, da cabecinha. Puxo o fio, passo aqui por dentro. Vou fazer de novo a mesma coisa, tá? Vou fazer umas 2 vezes, que é pra garantir que vai ficar bem firme. Então, eu entro aqui, no espacinho do ponto. Passo aqui por dentro antes de terminar de puxar. E agora, esse excesso do fio, a gente joga lá pra dentro. Então, entra aqui no espacinho de ponto e joga, sai num outro, corta esse excesso aqui. Cuidado só na hora que vocês forem prender aqui em cima, que tem que ser bem aqui em cima no topinho da cabeça, tá? Se for pra baixo não pode, porque senão vai aparecer. Porque vai ficar aqui, ó, um pontinho branco. Esse pontinho aqui, nesse lugar que eu fiz, ele vai ficar escondidinho pelo chapéu. Na hora que a gente colocar o chapéu, ó, não vai dar pra ver nada, tá bom? Então, tem que ser aqui, ó, nessa parte aqui de cima do cucuruco da cabecinha do gnomo. Depois que a gente arrematou a pontinha do fio, a gente vai prender o chapéu. Eu vou deixar pra trás esse pedacinho aqui, ó, onde a gente fez aquela finalização do ponto. Ele dá um dentinho aqui, ó. Se a gente observar, a gente vê que ele dá uma leve caidinha aqui. Então, eu vou deixar pra trás essa diferencinha, tá? Coloca na cabecinha, puxa bem pra ele ficar bem certinho. Aqui atrás pode puxar um pouquinho mais. E aqui na frente tem que ficar bem encostadinho no nariz. Se quiser, pode colocar um alfinetinho aqui para posicionar, para não sair do lugar, né? Depois que posicionar. Então, pode pôr um aqui de cada lado, só para manter o chapeuzinho mais ou menos no lugar que a gente quer. E agora a gente vai fazer essa costura. Vou passar na agulha de tapeçaria o fiozinho amarelo, que é da mesma cor do chapéu. Se vocês deixaram um fio aqui no final, né, quando a gente finalizou aqui, deixaram já um excesso, uma sobra de fio, vocês podem usar essa sobra para fazer essa costura. No meu caso, eu não deixei, então eu vou pegar um pedaço de fio novo, que seja grande o suficiente para fazer a costura toda, e vou começar a costurar aqui por trás. A gente vai ter como referência da costura esses pontinhos aqui, ó, da alcinha do ponto baixo que a gente não pegou na hora que a gente fez aqui a abinha. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui no espacinho de ponto para começar a costura e vou sair aqui em cima onde eu quero costurar, tá vendo? Eu vou inserir o meu fio um pouquinho para baixo por enquanto, porque depois eu vou dar aquele nozinho e esconder o fio. E eu quero começar a costura aqui em cima, então eu insiro aqui embaixo e saio, ó, aqui em cima, perto de onde eu vou começar a costura. Vou puxar e deixar aqui uma pontinha para dar os nozinhos depois. E agora eu vou fazer essa costura normalmente. O que eu faço é laçar todas essas alcinhas que ficaram soltas aqui da parte de cima. Então, eu passo aqui a minha agulha com o meu fio, laço uma alcinha, ajusto. Esse primeiro, toma um pouquinho mais de cuidado para não perder essa pontinha que a gente deixou aqui. Venho aqui pro próximo ponto, agora, ó, peguei um embaixo, tô aqui embaixo, peguei aqui em cima. Agora eu pego um pontinho aqui da base. Eu sempre pego um pontinho superficial, tá? Eu sempre pego uma alcinha do ponto aqui por cima, ó, na hora de fazer a costura. Eu não entro lá na fibra. Então, eu pego aqui uma alcinha do ponto, puxo o meu fio.
Venho aqui, laço novamente o chapéuzinho. E aí eu vou fazendo essa costura, tá? Sempre pegando todos os pontinhos que eu tenho aqui em cima e aqui embaixo a gente vai pegando umas alcinhas do ponto que tiver mais perto, mais fácil da gente identificar. Quando chegar aqui na trancinha, ó, eu acabei de chegar na minha primeira trancinha, eu vou pular, tá? Então, eu vou inserir a minha agulha aqui por baixo, entrando no espacinho de ponto e saio aqui do outro lado, ó. Eu não vou costurar em cima da trancinha, tá bom? Eu vou pular esses 2 pontinhos que estão aqui em cima da trancinha. E agora eu vou continuar costurando normalmente até chegar aqui na próxima trancinha. Aí eu vou pular de novo esses 2 pontinhos que estão em cima dela e vou continuar a costura até chegar aqui no final. Eu vou terminar aqui a minha costura e volto para mostrar o resultado para vocês, tá? Quando chegar aqui no fim, a gente sai com a pontinha do fio junto aqui, né, com essa daqui que a gente começou, dá aqueles 3 nozinhos e joga tudo lá pra dentro pra fazer o arremate do mesmo jeito que a gente arrematou as outras partes. Eu vou finalizar aqui minha costura e mostro o resultado final pra vocês. Tá pronto o nosso gnomo de amigurumi. Pra curvar aqui, a gente só precisa dobrar o arame, que daí ele vai parar, não vai voltar pro lugar. E olha que lindo que ele ficou. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O meu gnominho ficou medindo 10 centímetros de altura, tá? O tamanho varia bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo o tamanho do meu que é pra vocês conseguirem ter mais ou menos uma base aí de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Se você tiver alguma sugestão de outro vídeo para eu fazer aqui no canal, deixa pra mim aqui nos comentários. Ah, e lembrem que se vocês quiserem pendurar, né, usar o gnominho pra fazer enfeite de árvore de Natal, é só passar uma cordinha aqui em cima, vai ficar muito lindo com certeza. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!